Eu também acho que eu comentei no início a questão de viabilidade do equipamento. Você tem um levantamento que você vai realizar numa propriedade que é muito grande e você vai durar, sei lá, uma semana ou duas. Mas dentro do orçamento, a gente só consegue ter a diária do receptor GNSS para um dia. Mas aí, com a diária do GNSS, para uma semana, você conseguiria pagar uma estação total durante 2 semanas. Então, a gente pode fazer um PPP e ter um ponto lá com a coordenada conhecida, tanto a altimetria quanto a planimetria, e para o resto do levantamento, utilizar a estação total e fazer transporte de coordenadas. Acaba sendo mais viável. Isso aqui é muito utilizado. As empresas de topografia, hoje em dia, acabam utilizando esse tipo de levantamento. Deixa eu seguir aqui. Eu não me aprofundei muito nos outros tipos de posicionamento, eu tentei trazer mais o PPP, porque assim, ele é, querendo ou não, ele é um pouco mais acessível até para as condições de vocês, porque uma estação total é muito mais fácil de você conseguir na universidade por um período maior do que um receptor GNSS, justamente pelo custo elevado do equipamento e pela sensibilidade dele. E aqui a gente tem as precisões que a gente pode esperar de acordo com o tempo que você vai passar lá rastreando e o tempo seguinte a partir vamos supor, da disponibilização das coordenadas do IBGE. Aí vamos supor, a gente tem uma série de órbitas que vão ser disponibilizadas no site do IBGE, que seria a ultra rápida, a rápida e a final. Essa vai ter, cada uma vai ter um nível de precisão diferente, mas aí o tempo para o processamento é determinado lá pelo IBGE. A partir de uma hora e meia ou 2 horas e meia após o fim do rastreio, a gente já consegue ter essas informações dessas órbitas lá no site do IBGE e já consegue realizar esse processamento. Mas aí a precisão que a gente vai ter vai ser de mais ou menos 15 centímetros. Com as órbitas rápidas, que elas vão estar de 12 a 36 horas após o levantamento, elas vão estar disponibilizadas lá no site, a gente já vai ter uma precisão de mais ou menos 5 centímetros. E com as órbitas finais, a gente vai ter uma precisão de 2 centímetros, mas elas só vão estar disponibilizadas lá entre 11 e 17 dias após a data do levantamento. Essas precisões aqui são a planimétrica. Como eu falei para vocês anteriormente, o tipo de informação em topografia, o tipo de levantamento varia muito do que você quer. Na órbita ultra rápida, a gente tem um raio de 15 centímetros, ou seja, vocês vão ter um ponto e a coordenada desse ponto vai estar variando no raio de 15 centímetros em volta dele. Dependendo do tipo de levantamento, eu quero saber a localização de um poço ou de uma árvore. Não vai interferir tanto 15 centímetros ou 5 centímetros. Esse nível de informação ele é mais quando você precisa realmente ter uma localização muito exata. E realmente tem alguns tipos de levantamento de acordo com a aplicação que realmente precisa desse tipo de precisão. E alguns precisam de uma precisão um pouco até menor. Com a topografia clássica, a gente consegue ter uma precisão, um erro máximo de até 2 milímetros, utilizando a estação total. Ou seja, a topografia clássica pode sim ser mais precisa, desde que você tenha uma referência lá. Pronto. Ainda seguindo com o PPP, as precisões também vão variar de acordo com a, cadê? As órbitas observáveis. E algumas bandas que foram utilizadas durante o rastreio. Isso aqui, essa tabelinha eu tirei do site do IBGE, ela vai ter lá as precisões esperadas de acordo com o tempo de rastreamento.
Isso também varia de acordo com essas bandas aqui. É, o que é que interfere nessas bandas? Certos equipamentos, eles não vão ter todas as três. Alguns equipamentos, como eu falei, o preço do GNSS mesmo, ele varia muito, pode ser de 80 mil até 150 mil ou até mais, porque de acordo com as bandas que ele vai fazer a leitura. Se, se a leitura tiver sido feita com a L1, ele vai ter, a partir de 1 hora de rastreio, você tem uma precisão de 69 centímetros. Acima de 2 horas, você já tem uma precisão que vai variar de 32 centímetros a 17 centímetros, a 11 centímetros, isso na planimetria. Na altimetria, a gente vai ter, com 1 hora de rastreamento, esse rastreamento seria o tempo que você vai passar com o equipamento naquele ponto, fixo, fazendo um rastreamento. Aí, acima de 2 horas, a gente já tem uma precisão de 30 centímetros. Eu citei que para planimetria, esse nível de precisão às vezes não é tão necessário, mas em questão de altimetria, 50 a 60 centímetros, ou até mesmo 33 centímetros, é uma variação muito grande. Então, é importante você sempre ter, além das três bandas, a L3, você e de um tempo de rastreamento um pouco mais elevado, é sempre o ideal, porque com as três, com 1 hora de rastreamento, se vocês repararem aqui, já vai cair bastante a precisão, que seria o erro mínimo. De 69 centímetros já caiu para 0,4, para 0,4. Acima de 2 horas, ele já cai para 0,016. Na altimetria, ele cai de 59 centímetros para 0,4. E acima de 2 horas, ele cai de 0,33 para 0,018 ou até 0,008. Por isso que é sempre importante você ter. O mais recomendado é você ter, se você quiser realmente ter uma precisão muito boa, rastrear entre 2 e 4 horas. Seria o ideal. Por isso que muitas vezes acaba sendo utilizado esse método de, mesmo por ele ter uma facilidade de acesso e de processamento, ele acaba tendo em contrapartida essa dificuldade. Você tem que passar muito tempo com a estação fixa naquele local. Aí é aí que entra o que muitas empresas de topografia acabam fazendo hoje, que é a utilização de estação total. Você vai fazer a leitura daquele ponto em que vai estar com o receptor GNSS coletando as coordenadas, e enquanto ele está lá rastreando as 2 ou 4 horas, você vai utilizando a topografia padrão com a estação total para coletar todos os outros pontos. E depois que esse ponto for processado, a gente consegue fazer a correção daqueles outros pontos e o transporte de coordenadas. E ter uma precisão um pouco maior. Eu estou correndo um pouquinho aqui, gente, porque assim que a hora está se estendendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Pode ser que eu esteja falando aqui e vocês não estejam entendendo nada. Podem falar e eu tento explicar de uma outra forma. Se for algo que eu não sei, eu posso trazer na próxima. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo do relatório que é gerado no site do IBGE. Esse relatório o processamento lá, ele é muito rápido. Você insere os pontos e ele geralmente dura de 2 a 10 minutos e ele já gera esse relatório. No relatório ele vai ter a ondulação geoidal, como eu falei para vocês. Nesse caso aqui ela está negativa de 5,82 metros e ele vai ter já a altitude corrigida, que seria 2,84. Ele também vai ter as coordenadas dos pontos, latitude e longitude, vai ter, em graus decimais, em UTM. Ele vai ter algumas informações relacionadas à precisão, como de